Boa noite a todos, né? Com muito prazer que a Faculdade de Medicina de Campos recebe a todos nessa noite, né? Numa atividade da coordenação de extensão, uma atividade para, né, alunos e comunidade. Então, nós nos sentimos muito felizes e honrados e muito agradecidos, porque hoje temos, né, 3 palestrantes do maior gabarito. Professor Luiz Clóvis Parente, que ele é quem vai coordenar essa atividade, né? Nosso vice-diretor, pneumologista, professor da clínica médica. Temos a Luísa Damião Ribeiro Barbosa, que é oncologista, né, ex-aluna da faculdade, egressa da faculdade, e o professor Gunther Kissmann, né, que também é pneumologista, especialista SBPT, responsável pela comissão de tabagismo da SOPTERG. Né? Então, muito obrigado, professor Gunther, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, nós nos sentimos muito honrados e felizes. Luísa também, que é da casa, né? Está sempre aqui conosco, muito obrigada. E doutor Luiz, então, né? A gente sabe que essa atividade é da maior importância, o tabaco mata mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil, né? Foram os dados que eu encontrei, é responsável por 90% do câncer de pulmão, né? Então, a gente sabe da importância de se ter uma ação mais efetiva contra, né, contra o uso do tabaco e, né, de forma que as pessoas tomem mais consciência dos seus malefícios. Então, vamos passar a palavra para o professor Edilber, que vai abrir o evento, e depois o professor Edilber passa para o doutor Luiz Clóvis, por favor. Edilber está sem áudio. Verifiquei. Boa noite a todos, agora oficialmente, né? Parabenizo o professor Luiz Clóvis, nosso diretor, pela organização do tema, juntamente com o professor Odila Mansur, nosso coordenador de extensão. Agradeço a gentileza do Dr. Gunther Kissmann por dedicar um pouco do seu tempo e conhecimento a esse evento da FMC, assim como a doutora Luísa Damião, que, como já foi dito pelo professor Odila, prata da casa, egressa da nossa faculdade, e atua profissionalmente no nosso Hospital Escola Alvorovim. Muito obrigado a vocês. E, obviamente, ao meu companheiro do dia a dia, professor Luiz Clóvis, pela organização e pela maestria no processo. Esse evento faz parte das ações de educação e saúde que a FMC presta à sua comunidade acadêmica e, em particular, à comunidade campista, que hoje, graças às mídias sociais, pode alcançar muitas outras comunidades e cidades. O tema é, óbvio, de grande relevância, pois o tabagismo é considerado uma doença hoje, segundo o CID-10, né, que é a classificação internacional de doenças, e por ser doença, por integrar um grupo de transtornos mentais e comportamentos em razão de substâncias psicoativas, e pode desenvolver vários cânceres, como é o desconhecimento de todos, em particular o do pulmão, do sistema respiratório, mas também, obviamente, leucemia, câncer de bexiga, pâncreas, fígado, colo do útero, esôfago, estômago, entre outros. Fiz meu dever de casa, né, como a gente precisa sempre fazer, está ainda associado a várias doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a tuberculose, infecção respiratória, principalmente em crianças de gestantes que fazem uso do tabagismo, úlcera, gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade, osteoporose, catarata e aqueles mais danosos, acidentes vasculares cerebrais e as taquicardíacas. Por tudo isso, né, o tabagismo é considerado a maior causa evitável, isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aponta que o tabaco mata 8 milhões de pessoas por ano, 7 milhões dessas por uso direto e 1,2 milhão de mortes em não fumantes, né, expostos ao fumo passivo. No Brasil, o INCA refere 443 pessoas que morrem por dia devido ao tabagismo, e dessas, 37 mil por DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, 33 mil por doenças cardíacas, 24 mil por câncer de pulmão, 25 por outros tipos de câncer. O tabagismo passivo mata 18 mil pessoas, leva a morte por pneumonia em 12 mil e o acidente vascular cerebral em 10 mil. Ou seja, são 161 mil mortes evitáveis por ano no Brasil. E ao custo de 125 bilhões, o Sistema Único de Saúde gasta com toda essa estrutura de apoio a essas doenças. E os chamados cigarros eletrônicos, que alguns alardeiam sua inofensividade. A Anvisa, numa resolução de 2009, proíbe a sua comercialização.
e eu vou deixar que os nossos palestrantes nos ensinem, exponham as razões dessa proibição, assim como todos os outros males do tabagismo. Muito obrigado pelo evento, agradeço muito ao professor Luiz Clóvis, professor Odila, e, de novo, a Luísa Damião e ao Günther pela gentileza de estar aqui dividindo os conhecimentos de vocês. Professor Luiz Clóvis. Boa noite a todos. Obrigado, professor Gilberto, que efetivamente sempre apoia as iniciativas de todas as coordenações, principalmente a da extensão, que faz essa interface do que acontece no ambiente acadêmico com a comunidade externa. Mais uma vez, meus sinceros agradecimentos a Luísa e ao Günther, que abdicaram das suas atividades profissionais nesse momento, né, de assistência para estar conosco. Vem efetivamente a brilhantar, mas vocês já viram que nós temos um time de craques, né? Nós vamos entrar em campo com a bola rolando, mas já deram metade da aula da gente, né? O cachê nosso hoje está facilitado, viu, Günther? Parabéns, Gilberto, parabéns, Odila. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de usar o chat para fazer as perguntas, que, na medida do possível, nós vamos tentar responder algumas, né? E me sinto gratificado de poder estar participando dessa atividade e contar com colegas de tanta qualificação aqui presente. Eu pediria, por gentileza, a quem estiver participando, manter o fone fechado para evitar maior dificuldade. Professor Günther, pneumologista com especialidade pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, é o atual coordenador da Comissão de Tabagismo da SOPTERG, que é a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Günther. Grande prazer. Fique à vontade, por favor. Perfeito. Agradeço muito o convite, professor Luiz Clóvis, professor Gilberto, Odila. E a ideia é tentar passar um pouco de informação acerca desse contexto do cigarro, que tão lesivo é, né? Como já demonstrado lá. Então, a mim coube a questão de apresentar a relação do tabagismo com dependência química, algumas opções de tratamento dele também. Aqui na tela, no canto dela inferior à direita, aqui, tem um QR Code, onde depois vai ter acesso a um link onde está essa aula disponibilizada para vocês, assim como o último consenso da SBPT. No meu último slide aqui, última figura, vai aparecer de novo esse QR Code. Então, não precisa sair correndo agora para fotografar, pode ser no finalzinho da aula, tem ali de novo também para acessar. Tá? Bom, como já apresentado agora pelo professor Gilberto, o tabagismo tem consequências nefastas para o organismo, né? E nós estamos em pleno 2021 e ainda assim existem pessoas que optam por começar a fumar, mesmo tendo acesso a tanta informação, diferente do que era na época dos nossos avós, os antepassados mais anteriores, onde não se tinha tanta informação e tanto conhecimento acerca do malefício do cigarro, né? Mas hoje não. Qualquer pessoa tem acesso à informação, é sabido. Nas embalagens de cigarro já vem advertência a respeito dos riscos, e ainda assim há pessoas que optam por começar a fumar. Mas por que isso acontece? Tem vários fatores que podem explicar isso, mas, em geral, o início acaba sendo um envolvimento psicológico, seja por pressão de grupo ou por querer se adaptar, se inserir dentro do grupo. Isso seria como se fosse um pedágio para poder participar, mas o início, a questão de insegurança, depressão, necessidade de ter alguma coisa para poder ajudar a distrair, mas isso acaba sendo uma armadilha. A partir do momento que você toma contato com o cigarro, nicotina, ou então as outras apresentações de cigarro, né? Hoje é comemorado no dia 31 de maio, todo ano, pela Organização Mundial da Saúde, é feito o Dia Mundial contra o Tabaco, e o mote desse ano agora, de 2021, é justamente você se comprometer em largar o cigarro, seja qual forma for. A indústria se modernizou, antigamente era só o cigarro, fumo, acabou vindo narguilé, cachimbo, charuto, cigarrilha, e agora, mais atualmente, a questão do cigarro eletrônico, que também tem como componente essencial a nicotina, que é altamente potencial para gerar dependência. Então, a partir do momento que você se dobra, né, na questão do psicológico, começa a ter contato com o cigarro e com a nicotina, começam alterações neuronais que acabam levando à dependência biológica, né? Então,
Você dá um passo a mais na questão da dependência. Mas não só isso faz com que a pessoa fique dependente. Existem fatores também ligados ao condicionamento, né? E aqui são séries de situações que as pessoas acabam ligando e se condicionam à medida em que se expõem ou desempenham aquela atividade, acabam ligando aquilo ao ato de fumar, seja em momentos emotivos, só por rotina, questão de ansiedade, vamos falar do telefone após o sexo, relacionado à bebida alcoólica, que é bastante comum isso, ou ao café, né? Mas acabam fazendo a correlação dessas situações ao fumar. Então, tem a questão biológica em si, da dependência da nicotina, mas também existe um fator comportamental importante. E por esse motivo, é importante a gente frisar, e vou frisar mais de uma vez isso, não é só a medicação que vai resolver a questão do transtorno do tabagismo, né? É necessário todo um contexto para poder dar apoio ao tabagista para poder parar. Não é só você prescrever um remedinho, toma esse comprimidinho aqui e está resolvido. Se fosse assim, seria muito simples, né? Uma boa parte dos atuais tabagistas, sabendo disso, poderiam tomar uma pílula mágica e pronto, está resolvida a questão. Não me incomodo mais, não sou mais levado a fumar. E não funciona assim. Então, uma andorinha só não faz verão, você tem que ter a revoada inteira. É necessária a análise do estágio motivacional daquela pessoa. Já aconteceu mais de uma vez chegar ao consultório alguém trazido por um familiar dizendo que aquele alguém tinha que parar de fumar. E a pessoa estava convicta, não, eu não quero parar de fumar. Então não adianta o seu entorno lhe forçar para isso, e hoje existe uma pressão social muito grande com a aderência do Brasil à Convenção Quadro e a limitação dos espaços onde se é permitido fumar. Então, e hoje o fumar é muito menos aceito socialmente, e mesmo assim pessoas continuam fumando. Então, é necessário indicar qual é o estágio motivacional daquela pessoa em parar de fumar. Dar suporte a ela. Nisso, vários tipos de terapias são possíveis, inclusive a comportamental cognitiva, que tem um desempenho muito forte dentro do contexto do tabaco. É necessário identificar a rede de apoio daquela pessoa, né? E também, como outro braço, que é optativo, não é obrigatório, mas a farmacoterapia é disponível, né? Mas por que se desenvolve a dependência ao cigarro? Então, nós temos a questão da nicotina, ela ser inalada, né, pelo cigarro ou outros dispositivos de fumígeros, todos aqueles elementos do cigarro acabam sendo levados aos pulmões, nos pulmões ocorre a troca gasosa e a entrada da nicotina e outras substâncias também para o sistema circulatório. Então, ela é distribuída para o corpo inteiro, porém, chegando ao encéfalo, ali ela vai encontrar os receptores nicotínicos, né? Eles, em especial, estão colocados dentro da área tegmental ventral. A partir dali, acionam neurônios do sistema dopaminérgico, vão acabar estimulando o núcleo accumbens e também córtex pré-frontal. Com isso, existe uma liberação de dopamina, além de outros neurotransmissores, como GABA, acetilcolina, glutamato. Todo o sistema acaba fazendo com que haja um estímulo, uma resposta cerebral do encéfalo que é prazerosa, através desse sistema dopaminérgico. E isso leva a uma sensação de recompensa. Então, houve uma recompensa quando se houve a inalação da nicotina. E isso acaba trazendo depois uma motivação. Poxa, mas aquela recompensa foi tão prazerosa, tão gostosa, por que não repetir isso? Só que aí vem uma grande questão da nicotina. À medida que ela também tem o poder de ativar e ativar os seus receptores, ela também acaba dessensibilizando a eles. Então, existe um reforço positivo ao inalar a nicotina, ela chegar no encéfalo, então, essa questão do prazer, mas também, quando ela falta no sistema todo, por conta da maior sensibilização dos receptores, ocorre também um reforço negativo. Olha, está faltando alguma coisa aqui, e nisso o encéfalo acaba traduzindo. É nicotina. E a única forma que o cérebro tem, que ele reconhece como podendo receber nicotina, é fumando. Se fosse plantando bananeira, ele dá vontade de plantar bananeira. Mas o cérebro não entende plantar bananeira como sendo uma possível entrada de nicotina ao organismo. Ele associa aquilo ao ato de fumar. Então, volta e meia, o cérebro, na baixa da questão da dopamina,
Eu falo, não, quero nicotina para poder me manter ativo e com um sistema de recompensa e prazer. E nisso acaba vindo novamente uma nova vontade de poder acessar aquela substância. Então, isso, seguidamente, nesse sistema de poder ativar, desativar e dessensibilizar os receptores, você acaba levando a síndrome de abstinência e a questão do balanço entre reforços positivos e reforços negativos, né? Entre um cigarro e o outro, acaba tendo essa diminuição da dopamina, sistema dopaminérgico, e é o que acaba servindo como reforço negativo para poder estimular e buscar mais nicotina para reiniciar esse ciclo todo, né? Isso acaba levando tanto uma tolerância, cada vez é necessário doses maiores de nicotina para poder estimular e ativar aqueles receptores no mesmo grau que era lá do início, assim como acaba levando um sistema de abstinência. Na falta daquele produto, existe a vontade de tê-lo para poder manter um certo platô de estímulo, né? Bom, e a crise de abstinência, apesar de às vezes poder ser bastante intensa, isso é importante reforçar para quem está querendo parar de fumar, ela não é muito duradoura. No máximo 5 minutos ela acaba indo embora, né? Mas é importante você identificar o que está acontecendo para saber que isso é abstinência. Então, a pessoa tende a ficar mais irritável, pode ter um pouco mais de ansiedade, inquietude. Alguns pacientes relatam questão da insônia, dificuldade de concentração e aumento do apetite também, o que em algumas pessoas pode levar, aumentando a questão da fome, do apetite e ganho ponderal ao cessar o uso do tabaco. No entanto, há estudos que mostram que esse ganho ponderal no início acaba a médio e longo prazo voltando ao peso pré-cessação de tabaco, né? Então, isso acaba não sendo um obstáculo definitivo para a questão da cessação do tabaco. Então, reforço novamente, não é só questão de usar medicação. Existe todo um contexto que deve ser fornecido ao tabagista que pretende parar de fumar para que isso tenha um êxito maior. E dentro das opções medicamentosas, a mais comum acaba sendo a reposição de nicotina. E essa nós temos disponível no sistema de saúde, né? Aqui no Brasil, as duas formas mais usuais e que são disponíveis para compra em farmácia é através de adesivo de nicotina ou então pastilha, goma de nicotina, que tem formas de uso distintas. O que nós utilizamos no dia a dia de forma mais eficaz e corriqueira para o tratamento da cessação do tabagismo é a terapia de reposição de nicotina através de adesivos. E a ideia central dela é poder gerar uma oferta contínua de nicotina nas 24 horas, porém dentro de um esquema que vai reduzindo a dose ao longo do tempo. Então, a pessoa se expõe, garante uma dose basal de nicotina durante o dia. Com isso, ela acaba não tendo tanta vontade de fumar, ou até mesmo não tem vontade de fumar, e aos poucos vai reduzindo essa dose para poder fazer de novo um down regulation da neuronal e poder ela ficar, então, sofrer menos a questão da abstinência, né? É possível, em termos de segurança do uso desse sistema de reposição, o uso prolongado dele, gerar dependência. A terapia de reposição é exceção, né? Não é tão comum. Pessoas com alterações cardiovasculares podem fazer uso dela, e é necessário só alertar o paciente. Uma vez que você está fazendo uso da reposição de nicotina, não fume junto, porque vai ser uma sobrecarga de nicotina no teu organismo. E isso sim pode acabar levar a uma superdosagem. E aí você tem que identificar as situações, como náusea, salivação, palidez, eventualmente dor abdominal, sudorese, que são sintomas da superdosagem de nicotina. No entanto, o mais comum, quando você trata, é acabar ocorrendo a subdosagem. Já mais de um paciente chegou já no consultório com a caixinha ou com adesivo, já perguntou: doutor, tentei usar aqui, mas achei o 21 muito forte, comecei com 7 e tal. Isso acaba não dando certo. É proposto, tecnicamente e metodologicamente, um formato de gerar essa reposição, e isso deve ser seguido, e não há êxito, né? Lógico, existem situações em que você vai acabar personalizando a terapia, mas isso é conduta exceção, não é o padrão, né? E quando oferecer terapia de reposição de nicotina para esses pacientes?
Em geral, quando ele já teve alguma tentativa prévia, sem usar nenhuma medicação, e acabou não tendo sucesso, ou teve muito ações de abstinência. Em geral, pacientes que fumam mais de um maço contém 20 cigarros. Então, quem fuma, em geral, a partir de um maço por dia, né? Ou então, menos de um maço, meio maço, porém, consome o primeiro cigarro logo no início, após acordar. Existe um teste de dependência, chamado teste de Fagerstrom, cuja pontuação, se der maior ou igual a 5, também é um indicativo da necessidade de usar reposição de nicotina. Na bibliografia que vem depois aqui na aula, tem inserido também esse teste de Fagerstrom. E como utilizar isso? Em geral, adesivo, que é parecido com um band-aid grandão, você tira todo ele, usa de manhã depois do banho, aplica numa região do corpo, aderindo-lhe totalmente, não é para cortar o adesivo. Fui na farmácia, só tinha de 14, vou cortar na metade para dar 7. Não. Tá? Então, usa ele inteiro, coloca uma região de corpo, fica 24 horas dele aderido à pele, e na manhã seguinte, antes do banho, aí sim, retira aquele adesivo, toma o banho, e aí coloca em outra região do corpo. E é importante fazer um rodízio de locais em que se vai colocar esse adesivo nessas 24 horas. Se colocar sempre na mesma local, isso pode gerar uma irritação cutânea. Então, é importante você alertar o paciente de, ao fazer uso do adesivo, fazer esse rodízio de locais, né? O esquema terapêutico utilizado e preconizado de ao todo de 10 semanas, as 4 iniciais com adesivo de 21 miligramas, depois mais 4 com 14, e por fim 2 semanas com adesivo de 7 miligramas. Outro esquema terapêutico possível e também disponível na rede pública é com o uso de uma medicação chamada bupropiona. É importante ressaltar que, para evitar superdosagem, então, em pacientes que estão com um tratamento de depressão, não se deve acrescentar mais de um tipo de bupropiona ou fazer superdosagem, né? Cuidado se essa paciente for operar máquinas ou dirigir, porque isso pode levar a transtornos e dificuldade em operação. Não se deve utilizar bupropiona em pacientes com transtornos alimentares, bulimia, anorexia, pacientes que tiveram histórico recente aí de trauma contuso encefálico, ou então que tem histórico de convulsões, seja mesmo a época da infância, porque a bupropiona pode baixar um pouco o limiar de convulsão e você acabar desenvolvendo uma crise convulsiva por conta da medicação. Então, é importante perguntar para os seus pacientes se eles já tiveram histórico em algum momento da vida de crise convulsiva ou não. A bupropiona pode acabar subindo os níveis plasmáticos de antiarrítmicos, antidepressivos, antipsicóticos. É importante prestar atenção na questão da interação medicamentosa e não foi avaliada em gestantes ou nutrizes ou em menores de idade. O ideal também é evitar de fazer uso da bupropiona ao final do dia, porque ela pode desencadear insônia. Então, em geral, nós indicamos o uso dela pelo começo da manhã, e evitar do meio da tarde para frente, né? Como é que ela funciona? A nicotina, óbvio, você está repondo nicotina que, ao invés de ser inalada, está sendo absorvida pelo organismo transcutâneo. Na questão da bupropiona, não, né? Ela acaba diminuindo a questão da recaptação da dopamina e norepinefrina, então níveis de dopamina ficam mais altos no espaço interneural, né? E também produz um certo antagonismo nos receptores nicotínicos, então aquela nicotina acaba não aderindo de forma tão eficaz quanto era previamente. Então, diminui o sistema de recompensa junto a esses pacientes que estão fazendo uso. Seu metabolismo hepático e renal, né? E o esquema terapêutico usual acaba começando você usar ela pelo menos uma semana antes da data pretendida para a cessação do tabaco, né? Começa-se com uma dose de 150 miligramas uma vez por dia, por 3 dias, depois, dali para frente, em até 12 semanas, você passa a fazer uso de 300 miligramas dia. Em geral, você usa até 12 semanas e não estende mais, diferente do que poderia acontecer com a terapia com nicotina. Em pacientes com insuficiência renal, hepática ou idosos, é interessante você limitar a dose a 150 miligramas dia. Por fim, a terceira droga, que seriam entre as 3 de primeira linha para tratamento do tabagismo, porém ela não é disponível no sistema de saúde, e até recentemente, por conta da pandemia, houve uma limitação de distribuição mundial da vareniclina,
e no Brasil nós ficamos um tempo sem ter ela disponível nas farmácias, mas é também a terceira frente, a terceira medicação possível de ser utilizada como tratamento da cessação do tabagismo. Ela atua como sendo um agonista parcial do receptor colinérgico, da nicotina, né? Com isso, reduz a ligação da nicotina ao seu receptor e, por consequência, menor liberação de dopamina e existe uma menor sensação de recompensa no sistema de recompensa cerebral. Então, a pessoa fuma, porém, não sente a recompensa que ele teria usualmente, né? Ela, ao ser absorvida via oral, tem uma boa absorção, alta disponibilidade sistêmica e, a pouco metabolizada, tem hidratação renal. É necessário precaução em pacientes com histórico de transtornos psiquiátricos. Logo no início da vareniclina aqui no Brasil, houve uma questão ligada a aumento de ideações suicidas ou tentativas suicidas mesmo, né? Então, a gente ficou bastante receoso no início da utilização da droga aqui no Brasil, mas hoje já se sabe que é bom você evitar em pacientes com transtornos psiquiátricos. Né? Efeitos adversos, em geral, náusea, vômito ou constipação acontece, xerostomia também, né? Em geral, isso passa com alguns dias de utilização do fármaco. E você não deve utilizar em pacientes que têm insuficiência renal grave. Por fim, a posologia já vem pronta no blister quando você compra em farmácia, já até distribuído lá com símbolozinhos de lua, de sol, de noite e dia. Então, nos 3 primeiros dias, toma-se um comprimido só de 0,5 miligrama, depois passa-se a 2 vezes ao dia e, por fim, o tratamento é total de 12 semanas, onde vai utilizar ao todo 2 miligramas por dia, dividido em 2 tomadas de 1 miligrama. E é indicado, assim como a bupropiona, você fazer por 7 dias iniciais e, a partir dali, sim, você parar de fumar. No caso da nicotina, não. Você estabelece, olha, você marcou dia tal para parar de fumar, então, na noite anterior, fumou o último cigarro, acabou, o que tiver em casa joga fora, não utiliza mais nada, e na manhã seguinte coloca o primeiro adesivo. Tá? Então, reforço novamente, não é só a medicação que vai resolver a questão do tabagista, é um conjunto de fatores, e o principal deles é a pessoa querer. Ele estar ciente de que aquilo faz mal, isso praticamente todo tabagista faz, mas ter a decisão de que vai parar. Eventualmente, estar alerta de que pode ocorrer alguma síndrome de abstinência que pode ser desconfortável, porém é passageira e rápida, e é um preço que vale a pena pagar dentro de tantos benefícios que terá com a saúde como um todo. Por fim, deixo aqui para vocês, à direita, aqui na base, tem um QR Code, onde tem o acesso a um link, onde está disponibilizada essa aula, assim como também o último consenso de tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Está sendo desenvolvido um novo consenso, mais atual, porém ainda não foi fechado e também não foi disponibilizado, então o atual ainda é de 2008, né? Mas é o que temos hoje para trabalhar, porém a literatura, por exemplo, mais recente que pode. Esse daqui acabou de ser lançado, o livro sobre tabagismo, que é da Sociedade Brasileira de Pneumologia, foi lançado mês passado, né? Pela editora de livros, e é o livro mais atual que nós temos atualmente abordando esse tema. Agradeço muito ao convite e fico à disposição depois para responder eventuais dúvidas. Obrigado. Ok. Muito obrigado, professor. Através do chat, eu aguardo que vocês nos enviem as questões e, dando sequência, eu vou desenvolver o tema sobre tabagismo e repercussões orgânicas.
Tudo ok? Sim, professor. Obrigado. Bom, pessoal, todo mundo já está cansado de ver o cartaz. Eu só queria lembrar, então, que essa data, 31 de maio, foi instituída em 87 pela Organização Mundial da Saúde. E, no Brasil, a grande referência no combate ao tabagismo, do ponto de vista institucional, é o nosso INCA, onde nós podemos beber da fonte com toda certeza de que estaremos enfrentando, tendo a melhor das opções. Eu sou professor Parente, da Faculdade de Medicina, atualmente como vice-diretor, e queria dizer para vocês um pouco da história do tabagismo. As evidências seculares já nos mostram que a China e na Pérsia... Por favor, tem um microfone que está aberto, por favor. Alô? Tem um microfone que está aberto. Evidências seculares mostram que na China, na Pérsia e outras civilizações antiquíssimas já usavam o cigarro ou, perdão, o tabaco como elemento da sua cultura. Na descoberta da América, os colonizadores, a eventual descoberta, né, perceberam o uso pelos índios. E aqui, de uma maneira, digamos, didática, a gente divide que no século XVI entrou o fumo na Europa, sob a forma de cachimbo no século XVII, o rapé e o tabaco mascado no século XVIII, no XIX o charuto e, por fim, o cigarro no final do século XIX, início do século XVIII. O que aconteceu? Foi um produto extremamente barato, rendeu muito dinheiro, a economia ficou fantasticamente acelerada, mão de obra disponível, lamentavelmente, pela escravidão, e muitas situações foram se desenvolvendo e mostrando que nem tudo ali era benéfico. Em 1855, em Nova York, as autoridades médicas classificaram o tabagismo como sendo veneno da moda e que metade das mortes nas pessoas entre 35 a 50 anos podiam ser atribuídas ao tabagismo. Mas isso foi mais uma possibilidade sem efetivamente a comprovação. Entre 1950 e 64, nos Estados Unidos, através de estudos efetivamente controlados, foi evidenciada a correlação nítida entre o tabagismo e as diversas formas de câncer, principalmente o câncer de pulmão. Mas, antes disso, muitos soldados, muitas guerras, muitas situações, o tabaco foi consumido pelo seu efeito narcótico, né, psicoestimulante, ao mesmo tempo mudando a sensibilidade das pessoas e também a sua capacidade de relaxamento, fez com que as pessoas consumissem de maneira contínua, praticamente, ou de uma maneira irresponsável. Quem fuma no mundo? Por gentileza, tem um microfone aberto. Por favor, vocês podem conferir, por favor? Quem fuma no mundo? Isso aqui são dados de um artigo recente, publicado agora em maio de 2021, na revista Lancet. O professor Gilberto é atualizadíssimo. 1,1 bilhão de pessoas fumam no mundo, sendo que nos países de baixa e média renda nós temos 80% desses fumantes. Tem sido observada uma redução nessas últimas 3 décadas, porém ocorre um aumento entre os jovens, em 20 países entre os jovens homens e em 12 países entre as mulheres. 10 países do mundo têm 2/3 dos fumantes. Novamente, são países classificados de baixa e média renda, o que compromete cada vez mais a saúde do povo como um todo, porque são doenças agressivas, de muita morbidade e mortalidade, onde os baixos recursos têm que ser investidos. Para vocês terem ideia, a China, com a sua população de mais de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, hoje tem 1 em cada 3 fumantes do mundo. É um número assustador. Em relação aos óbitos, nós tivemos em 2019 no mundo 8 milhões de óbitos causados de uma maneira direta pelo consumo do tabaco. 1,2 milhões de pessoas seriam fumantes passivos, né? Aqueles que convivem com o indivíduo que fuma, mas não usa do tabaco propriamente dito, e distribuído entre a doença coronária isquêmica, 1,7 milhões, a DPOC, que é a terceira causa de morte no mundo, 1,6, o câncer de traqueia, brônquios e pulmões, 1,3,
E o acidente vascular cerebral é uma doença de grande morbidade, em torno de 1 milhão. Outra coisa definida durante esses últimos estudos é que o indivíduo fumante, os fumantes, eles vivem 10 anos menos que os não fumantes. As causas de mortalidade global, considerando 2000 e 2019, recém-publicado pela Organização Mundial de Saúde, demonstram que uma das doenças mais prevalentes a partir do consumo de tabaco, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, tem se mostrado estável como a terceira causa de morte no mundo. E a doença coronária isquêmica, correto? Que é uma doença não comunicável, ela aumentou, considerando 2000 para 2019. E o AVC também. De maneira que nós temos que ficar cada vez mais imbuídos dessa perspectiva e possibilidade de reduzir o consumo de tabaco, reduzir o número de fumantes, porque é uma situação em que recursos se tornam praticamente inesgotáveis para combater algo que a gente vai ver na frente, pode ser prevenível. A folha do tabaco, né, que é um vegetal, são duas classicamente, mas a mais utilizada é a nicotina tabaco, e ele pode ser usado aspirado, inalado e mascado. O professor Gunther falou sobre a forma de cigarro, cigarro de baile, charuto, cachimbo, fumo de rolo, rapé, o narguilé, que é uma coisa cada vez mais na moda, mas uma chamada sessão média, que nem sei quanto tempo dura de narguilé, o indivíduo acaba consumindo o que seria equivalente a 100 cigarros. Eu achei isso uma situação absurda. E esse bendito tabaco, para ser produzido, né, ele acaba envolvendo a saúde do fumicultor, também chamado doença aqui dos fumageiros. É um termo um pouco pejorativo. No Brasil, existe a cultura em Alagoas, mas 90% está no Rio Grande do Sul, no município de Venâncio Aires e outros em volta, em que eles fizeram uma boa divisão da área agrícola e são cidades prósperas. Porém, quem produz já fica doente só ao produzir, quando seca a folha, quando entra em contato com o próprio agrotóxico para produzir, etc. A fumaça do cigarro, nós temos uma série de venenos, seja na fase gasosa ou particulada. Qualquer pessoa que souber que um desses elementos está presente num produto que ele vai ingerir, ele vai pensar duas vezes. Mas quem fuma está inalando monóxido de carbono, amônia, formaldeído, acroneína. E da parte particular, arsênio, polônio, que é efetivamente um indutor de câncer, a professora Luísa vai dizer adiante, benzopireno e outros. Por ser a nicotina presente na folha do tabaco, um alcaloide, quer dizer, uma amina que tem uma atividade psicoativa, né? A sensação que ela traz de bem-estar e conforto traz também outras consequências. Porque, olha, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a adesividade plaquetária. Isso faz com que o sangue tenha uma capacidade, as plaquetas têm uma capacidade de maior agregação, levando a processos eventualmente obstrutivos, que se for a nível cerebral, você vai ter um AVC isquêmico. Aumenta a formação de placas de colesterol, vou dizer um pouco mais adiante. Aumenta a força de contrações cardíacas. A aterosclerose é acelerada porque o monóxido de carbono e a própria nicotina, inaladas quando do uso do cigarro, né, elas aumentam o potencial de oxirredução, aumenta a inflamação do endotélio, que é o que reveste todos os vasos, e, consequentemente, né, facilitando a agregação plaquetária, vai formar a placa de colesterol, que, quando se rompe, provoca um fenômeno obstrutivo, se na carótida um grande problema, um problemão, se no cérebro idem, se no coração muitas vezes fatal. E esse bendito monóxido de carbono, ele tem uma afinidade 250 vezes maior do que com a hemoglobina do que o oxigênio. O oxigênio, quando você faz a troca gasosa a nível pulmonar, exalando o CO2 e inspirando adequadamente o O2, deve ser levado a toda a periferia e aos órgãos nobres, ao coração, aos próprios pulmões, ao fígado, ao rim, ao cérebro. E se você está intoxicado pelo monóxido de carbono, você perdeu o espaço na hemoglobina e que ela deixe de transportar o oxigênio. A nicotina é inalada pelos pulmões, tem uma concentração que diminui de 20 a 30 minutos e uma meia-vida de 120 minutos. Por isso, o professor mostrou, o professor Gunther, que a tolerância vai diminuindo e a abstinência cada vez mais frequente, né? Em dose repetida, eles se acumulam por 6 até 8 horas. A maior parte é metabolizada no fígado, geralmente à noite. E o metabólito principal é a cotinina, que tem uma meia-vida de 18 a 36 horas. Essa cotinina
tem meia-vida 18 a 36 horas, como eu falei, é específica do tabaco, então você pode detectar na urina, no sangue, na saliva, 2 ou 3 dias após a exposição à nicotina. Então, é uma possibilidade de você ter um controle laboratorial, né, na medida que você está estudando uma determinada população e quer incentivar um indivíduo a reduzir o cigarro. Os níveis da cotinina em não fumantes, dosado numa dessas circunstâncias, que convive com fumantes, é idêntico ao fumante de 3 cigarros por dia. Então, aqui se explica o porquê do não fumante ser efetivamente o chamado fumante passivo e que tem aquela mortalidade expressiva e pode desenvolver uma série de doenças próprias do indivíduo fumante ativo. Então, gente, o tabagismo ativo e o passivo estão relacionados ao surgimento de aproximadamente 60 enfermidades. Relacionados, não é uma coisa de causa e efeito. É considerada a principal causa evitável, isolada de doença e morte precoce em todo o mundo. Então, fumar realmente é um suicídio. No CID-10, está classificado, como já foi dito, no transtorno mental comportamental, uma substância psicoativa. Porque quando eu falei lá para cima da nicotina, que é um alcaloide, ela faz companhia à cafeína, ela faz companhia à morfina e faz companhia à cocaína, de tal forma que você está, eventualmente, numa porta aberta a drogas cada vez mais pesadas. E, como também já foi citado, nós temos evidências robustas de um pior prognóstico de evolução frente à Covid-19. Aqui fica um pouco extenso, mas só para vocês mostrar para vocês o que já foi citado en passant, e para que vocês tenham ideia, né? O câncer de bexiga, uma correlação não linear, mas existe, a úlcera duodenal e gástrica, o câncer de pâncreas, o tumor de pulmão, a clássica doença pulmonar obstrutiva crônica sobre a forma de enfisema, sobre a forma de bronquite crônica, né? Aqui um aspecto microscópico do que acontece, uma situação crítica para quem, como nós, né, fazemos pneumologia e temos que acompanhar muitas vezes doenças em estadio final, dependentes de O2, limitados, depressivos, com ideações suicidas. Eu tenho particularmente 2 senhores já idosos cometendo suicídio, se lançando, um do 10º andar, outro do 14º, correto? E esse terrível fenômeno que é o AVC, seja o isquêmico, seja o hemorrágico, sem contar as lesões de laringe, de cordas vocais, neoplásicas, lamentavelmente vem acontecendo, muitas vezes de maneira silenciosa. O fumo pode dar arteriopatia periférica, tendo necessárias amputações. Acredito que poucas moças ou rapazes queiram beijar uma boca nessa circunstância. Lembrando do colo do útero, que obviamente que não é uma relação direta, mas que é um estigma, uma mancha, né, dentro da nossa saúde, né? A professora Luísa vai falar a respeito. Em homenagem ao professor Gilberto, mostrei uma pele, até que não é das mais feias, né, do tabagista inveterado, e mesmo correlação com a osteoporose existe e todas as suas consequências. Todos nós sabemos o quanto é significativo uma pessoa idosa, eventualmente obesa, né, sofrer uma fratura e, consequentemente, submeter-se a tratamento cirúrgico com todas as suas implicações. Aqui, eu queria mostrar para vocês o que acontece quando o indivíduo tem fatores de risco relacionados a doenças coronarianas. Se ele não fuma nenhum cigarro, ponto número 1, ele tem uma incidência considerada, digamos, aceitável, muitas vezes correlacionada ao próprio desenvolvimento da idade ou fatores hereditários ou heredofamiliares. A presença do cigarro como elemento praticamente dobra essa incidência, e se você adicionar ou colesterol aumentado ou a pressão alta, que são apanágios praticamente da civilização ocidental, a coisa praticamente dobra e vai quadruplicar se você tiver 2 fatores associados ao cigarro. Lembrando, gente, que a pressão alta definitivamente e recentemente, mais uma vez foi confirmada, a hipertensão arterial é a doença mais comum da humanidade e a que mais contribui para a mortalidade. Né? O consumo de sal e outras circunstâncias, a inatividade física, e aqui vem, né, o consumo de cigarro e a vida sedentária. Um momento especial, que seria a gestação e a gravidez, se você compactuar o seu cigarro com o do seu feto, considerando o não fumante no ponto de corte 1, vocês vão ver que as alterações referentes a aborto, a prematuridade, ao recém-nato de baixo peso e à morte perinatal, se não tem o dobro,
tem praticamente uma vez e meia a situação de incidência. Então, o fumo e gravidez efetivamente não combinam de maneira nenhuma. Aqui nós vamos falar em relação a domicílio e o número de fumantes. Se você tem crianças no domicílio sem fumantes, eles têm um percentual de infecções respiratórias própria da idade, que é o amadurecimento do sistema imunológico, o esquema vacinal proposto. Não estou falando em época de epidemia, de pandemia. Se você tem um fumante, a incidência aumenta, digamos, de 20%, 30%. Com 2 fumantes pode dobrar. Agora, com mais de 2 fumantes, com certeza dobra e traz repercussões efetivamente desconfortáveis, né, para a família e principalmente para a criança, porque você admitir que a mamãe está cuidando do neném com cigarro no canto da boca não é uma coisa interessante. Em relação à frequente doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma das doenças crônicas não transmissíveis, terceira causa de mortalidade do mundo. Na verdade, das causas de morte no mundo, 7 estão entre as doenças crônicas não transmissíveis. Até pouco tempo atrás, falava que o tabagismo contribuía com 15% até 20% dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Hoje já podemos falar em 50% ao longo dos anos, de maneira confiável. Tem uma relação direta com a carga tabágica. A exposição ocupacional, a atividade profissional, em 10% a 20% dos casos, pode efetivamente ser a causa. Isso que é muito interessante. 25% a 30% das pessoas que têm DPOC não são fumantes. Isso se deve à queima da biomassa. A biomassa é feita, muitas vezes, para as pessoas obterem calor ou atividade de cocção, quer dizer, é o fogão de lenha clássico que a gente vê ainda nas roças e fazendas. São as noites e madrugadas geladas nas montanhas do Brasil e em toda a América Latina, na América do Sul, por conta dos Andes. É a questão, por exemplo, dos nossos índios do Xingu, que dormem em grandes tendas, e eles têm pequenas fogueiras que ficam a noite toda ali para fazer aquele acendo. Eles não têm lareira. E aquela fumaça ali eliminada que vem da brasa, da madeira que eles queimam, aquilo acaba sendo inalado e vem a provocar lesão inflamatória crônica do pulmão, evoluindo para a doença pulmonar obstrutiva crônica. É a queima da biomassa. A poluição atmosférica, muito estudada em São Paulo, o professor Paulo Saldiva, ele sempre disse que nós precisamos de mais estudos para efetivamente considerar a poluição atmosférica como causa da doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas, seguramente, é causa da exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. E as infecções respiratórias agudas na infância e na tuberculose são importantes fatores de risco para o desenvolvimento. Isso não vou levar muito a sério, mas eu já tinha falado para vocês do dano ambiental, quer dizer, que é o fumageiro, ele participa com o uso de agrotóxicos, ele agride o solo, ele desmata, porque ele precisa de madeira para ter lenha para curar a folha. Nesse momento, ele acaba inalando a folha que está sendo curada, tem o contato, que é a absorção cutânea, e desenvolve uma doença própria. A ponta do cigarro, a gente sabe que provoca esses incêndios fantásticos nas beiras de estradas. O filtro tem uma série de substâncias, como eu coloquei lá adiante, altamente agressivas, e esses filtros a gente vê em cidades maiores o quanto se acumulam pelo chão, as pessoas não fazem a mínima questão e jogam no chão, isso que cai no bueiro, vai contaminar lençol freático e essa água depois é que a gente vem a consumir e, por fim, ainda vai, durante o consumo, ter a chamada poluição ambiental. O que se ganha no tabagismo arrecadando impostos está aqui pequenininho, que é muito pouco em relação ao que você perde. A falta ao trabalho, gasto com doenças, que é absurdo, a perda da produtividade das pessoas, aposentadoria precoce, danos ao meio ambiente, e ele acaba perdendo efetivamente até o próprio emprego, porque certos locais não se admite mais que o indivíduo fume no ambiente interior. Como eu falei para vocês, a grande referência do que eu acabei de mostrar foi publicada agora em 27 de maio de 2001 no Lancet, e vocês podem acessar através daqui, uma palavra toda especial sobre cigarro eletrônico. Felizmente, eles estão proibidos no Brasil, mas agora, atualmente, foi liberado no New England 2020, investigado pelo Centro de Disease Control, né, nos Estados Unidos, 2.558 casos não fatais de uma doença chamada lesão pulmonar ligada ao cigarro eletrônico. 60 casos são fatais. Olha o que acontece. Essa coisa aparentemente inocente, né, o pessoal está usando
para veicular tetraidrocannabinol, que é maconha, e acetato de vitamina E, que é um óleo que facilita a absorção. Tem nicotina aqui dentro e, efetivamente, com outras misturas que eles fizeram e fazem, né, desenvolveram praticamente 2.700 casos, 2.650 casos de uma doença estranha, dos quais 60 pessoas faleceram. Ainda está liberado por lá, mas em sérias restrições. Por fim, tabagismo é doença crônica, com dependência química, isso é um mundo de ilusão. Já teve médico receitando Luke Stride, que era o melhor, né? O sucesso com Hollywood, o Papai Noel fazia propaganda, a família dava uma carteira de cigarro, um maço de cigarro para o papai, o cowboy era a fama de que ele teria morrido de câncer de pulmão, isso não é verdade, mas o mundo de Marlboro, alguns aí devem conhecer de propagandas antigas, mas não se iludam. Desenhos já demonstraram o tabagismo, e esse charme do Frank Sinatra, da Barrymore, do Jim Martin, da Junior Garland, isso é passado. E agora mesmo nós tivemos a notícia de que a nossa amiga e ídola Rita Lee, acometida de câncer de pulmão, e ontem o B.J. Thomas, né, um grande cantor, compositor americano, veio a falecer de câncer de pulmão. Esse o logotipo, o bonequinho de estímulo ao parar de fumar, para manter o pulmão limpinho. Eu agradeço a vocês, vou me colocar à disposição das perguntas. Desculpe se, porventura, adiantei muito o horário, e vamos colocar à disposição agora isso da professora Luísa, para que ela desenvolva as suas atividades. Posso compartilhar? Por gentileza, Luísa. Tudo bem? Conseguem ver a aula? Sim. Bom, boa noite. Eu queria parabenizar a coordenação de extensão do FMC pela iniciativa hoje desse evento. Eu acho que é de extrema importância para todos nós, principalmente na data de hoje, né, 31 de maio. E agradecer de novo ao professor Luiz Clóvis, a professora Odila pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo aprender um pouco mais sobre esse assunto e divulgar as informações também pertinentes. Bom, o dia 31 de maio, como foi falado, foi eleito o Dia Mundial Sem Tabaco pela OMS, Organização Mundial de Saúde, desde 1987. E desde então, anualmente, há uma reunião de colaboradores das sociedades para a gente poder divulgar informações sobre esse assunto, poder mostrar para a sociedade, né, o que a gente pode fazer para diminuir, para cessar, na verdade, o tabagismo. Bom, eu fiquei responsável por falar sobre tabagismo e câncer, e eu já trago para vocês essa informação, então eu acho que é a mais importante para a gente saber que as pessoas que fumam, elas têm 10 vezes mais chances de ter o câncer do que pessoas não fumantes. Então essa informação é impactante, né? Chama a nossa atenção, e isso hoje em dia já é comprovado cientificamente, 10 vezes mais chance do que ter câncer de quem nunca fumou. E a gente sabe que o risco de ter câncer e também de morte por câncer é diretamente proporcional à quantidade de cigarro. Então, vejam nesse quadrinho da esquerda que as pessoas que fumam de 1 a 14 cigarros por dia, elas têm aproximadamente 8 vezes mais chance de morte por câncer. As pessoas que fumam 15 a 24 cigarros por dia têm 14 vezes mais chance, e os tabagistas pesados, mais de 25 cigarros por dia, eles têm 24 vezes mais chances de morte por câncer. Então, isso são dados que chamam muito a nossa atenção, né? E hoje em dia já é muito claro o malefício que o cigarro causa, né? Todo mundo sabe os malefícios do ponto de vista de doença crônica, de câncer, mas nem sempre foi assim, né? Então, o meu slide é parecido com o do professor Luiz Clóvis. Antigamente, o tabagismo estava ligado à juventude, à beleza, à sedução. Então, aqui a gente tem só como exemplo uma das grandes atrizes de Hollywood, na década de 30, de 40. Essa é uma propaganda de um dos maiores filmes dela, com essa personagem, a Gilda. E vejam que a Gilda ela é jovem, bonita e está ostentando o seu cigarro, né? O famoso cowboy,
do Marlboro, também conhecido de todos nós, que era um homem jovem, bonito. Então, o cigarro sempre esteve relacionado a coisas boas, né? Até mais ou menos a década de 50, a gente não sabia de todos esses malefícios à saúde. Aqui nós temos o que hoje seria impossível, improvável, né? Uma propaganda de cigarro feita por um médico. Então, vejam, mais médicos fumam esse cigarro do que outros cigarros. Então, imaginem hoje em dia se um médico fizesse uma propaganda do cigarro, né? E aqui na direita nós temos um atleta, um jogador de futebol, Ademir, o célebre craque do Vasco, fala que agora também fuma Lincoln. Então, o cigarro sempre foi associado à juventude, a esporte. E só trazendo para vocês também um pouco para a nossa realidade aqui, essa é uma foto para ouvir, né? Essa é a Liga Norte Fluminense de Combate ao Câncer. Então, esse foi o primeiro movimento que a gente soube aqui na nossa região de alguma sociedade ligada ao câncer. Então, vejam que interessante, esses são alguns participantes da Liga de Combate ao Câncer e olhem a observação da foto. Então, um dos integrantes também com cigarro na mão. Então, essa foto está disponível lá no auditório ou no Sobral para quem quiser ter acesso. Então, apenas na década de 50, a gente conseguiu ver os primeiros trabalhos publicados que finalmente relacionavam o cigarro com o carcinoma de pulmão. Então, esse é um estudo publicado pelo Grupo Britânico de Medicina, em 1950. E vejam que no gráfico, na linha horizontal, a gente vê, com o passar dos anos, desde 1900 até 1950, eu queria que vocês focassem nessa linha do meio, onde vai mostrando o consumo do tabaco como forma de cigarro. Então, na passagem dos anos, esse consumo como cigarro foi aumentando e, consequentemente, na linha preta, a gente vê a taxa de morte por câncer de pulmão. Vejam que é proporcional. Então, à medida em que a gente vai aumentando o consumo do cigarro, foi comprovado que houve um aumento nos casos de morte por câncer de pulmão. Então, esse trabalho realmente mudou a história de como a gente via o cigarro, né? Então, em 1950, as coisas começaram a ficar mais claras. 6 anos depois, o mesmo grupo britânico publica mais um estudo mostrando as taxas de morte por câncer de pulmão e por outras doenças relacionadas ao cigarro. Então, aí ficou muito claro para a gente toda essa relação, né? Então, aqui circulado à esquerda, a gente vê causas de morte por câncer de pulmão. Em branco, a gente vê pessoas que são não fumantes, não tabagistas. E em preto, as pessoas com carga tabágica alta, mais de 25 cigarros dia. Então, vejam a diferença em morte por câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram. À medida em que vamos aumentando a carga tabágica, vamos aumentando a taxa de morte. Além disso, eles também, só para chamar atenção, eles publicaram mortes por outras doenças respiratórias e vejam que os tabagistas pesados sempre têm uma taxa maior de morte e outros tipos de câncer também os tabagistas pesados em primeiro lugar em relação à taxa de morte. E por que o cigarro faz tão mal? Né? O professor Luiz Clóvis mostrou aí algumas substâncias, a gente já sabe que o cigarro ele tem mais de 4.000 substâncias químicas. E entre essas 4.000, comprovadamente 50 delas são cancerígenas. Então, aonde eu estou marcando aqui para vocês, exemplos de substâncias cancerígenas, que estava também no slide dele. Por exemplo, o benzeno, o polônio, o cianeto de hidrogênio, formaldeído. Vejam aonde que essas substâncias também estão presentes, para a gente ver o grau de toxicidade que elas apresentam. Então, são substâncias que estão em pesticidas, em armas nucleares, em câmaras de gás, né? Chamando a atenção aqui dos metais cancerígenos. Arsênico, cádmio, chumbo, eles estão presentes em veneno de formiga, em baterias de automóvel, em tintas. Então, fica muito claro o porquê da grande toxicidade do cigarro para os nossos tecidos, né? Para as nossas células. Então, a nível tecidual, esses carcinógenos eles chegam até os tecidos e, de uma forma grosseiramente falando, eles geram inflamação, eles geram irritação e, além de tudo, eles interferem nas barreiras naturais protetoras do nosso organismo. Daí o aumento nos casos, na relação do tabagismo e do câncer. E engana-se quem pensa que o tabagismo está ligado somente ao câncer de pulmão. Então, muita gente acha que o cigarro está ligado só ao câncer de pulmão. Mas isso é um pensamento equivocado. Então, nesse slide, à esquerda, a gente tem o relato dos tipos de câncer que o cigarro pode estar relacionado, né? Então, existem mais de 10 tipos de câncer que comprovadamente estão ligados ao tabaco.
começando pelo câncer de cabeça e pescoço, um câncer que é extremamente comum no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, câncer de cabeça e pescoço engloba boca, amígdala, língua, gengiva, faringe, laringe. Então, hoje em dia, se você quiser apostar, pacientes que a gente atende no consultório com câncer de cabeça e pescoço, mais de 90%, sem dúvida nenhuma, é um tabagista pesado, está extremamente relacionado. Além disso, câncer de esôfago, câncer de pulmão, leucemia mieloide aguda, câncer de estômago, de fígado, pâncreas, câncer de rim, câncer de colo de útero, que infelizmente é extremamente frequente também no nosso dia a dia, câncer de bexiga e câncer coloretal. Então, vejam a quantidade de câncer relacionado ao tabagismo. Esse é um gráfico do UpToDate que corrobora, na verdade, o slide anterior, mas também acrescenta alguns outros tipos de câncer. Então, por exemplo, o mesotelioma, que é o câncer da pleura, também tem o cigarro como um dos seus principais fatores de risco, e o câncer de pênis. Né? Existe uma dúvida, existe uma certa discussão na oncologia se o câncer de mama estaria relacionado com o tabaco. Então, alguns estudos falam que sim, mas isso ainda não foi comprovado. Então, não é algo que a gente confirme com certeza, né? Pode haver uma ligação, mas não entra no nos nossos tipos de neoplasia principais. Bom, agora que a gente já sabe quais tipos de câncer podem estar relacionados ao cigarro, eu trago para vocês a incidência de câncer no mundo. Então, esses são dados do Globocan, que é uma base de dados da internet que a gente pode ter acesso, qualquer um pode ter acesso, e que divulga regularmente os números de incidência e de mortalidade do câncer no mundo. Então, os dados são assustadores, né? Esses são dados de 2020. 19 milhões de casos de câncer ao redor do mundo, sendo que isso tudo gerou 10 bilhões de mortes por câncer. E à esquerda, a gente vê a incidência de câncer nas mulheres em 2020. Então, o primeiro câncer mais frequente é o câncer de mama, seguido por câncer de colo reto, câncer de pulmão, câncer de colo uterino, entre outros. E percebam que o que eu falei anteriormente, né? Então, no câncer da mulher, no mundo, dos cânceres mais incidentes, exceto pelo câncer de mama, os 4 tipos mais frequentes, 3 estão ligados ao tabagismo. Então, vejam a importância desse fator de risco na incidência do câncer. No homem, eu não estou conseguindo ver o meu slide aqui, mas a incidência do câncer exceto pelo câncer de próstata no homem, todos os outros cânceres que se encontram nesse gráfico estão relacionados ao tabagismo. Então, câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de esôfago, de fígado, de estômago. Portanto, a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco enorme para a incidência hoje de câncer no mundo inteiro. E aqui chamar atenção para a mortalidade. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo. Então, é um câncer que a gente tem muito que mudar ainda, a gente tem muito a fazer para poder mudar essa realidade no nosso país hoje. Né? E trazendo só um pouquinho dos dados do Brasil, aqueles eram os dados do mundo inteiro, nos dados do Brasil do INCA, do ano passado, né? São bem parecidos com os dados do mundo inteiro, mas a próstata vem em primeiro lugar, e todos os outros cânceres incidentes no homem estão relacionados ao tabagismo. Então, olhem a quantidade de tumor relacionado ao tabaco. Em relação às mulheres, os 4 tipos de câncer mais comuns também, 3 estão relacionados diretamente ao tabaco. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Isso é um dever de todos nós, saber esses dados e tentar mudar alguma coisa na nossa realidade. Então, falando especificamente da oncologia, o fumo ele é responsável por 30% das mortes por câncer e 90% das mortes por câncer de pulmão. Então, como a gente falou anteriormente, se o câncer de pulmão é o que mais mata no mundo e 90% das mortes por câncer de pulmão é pelo tabagismo, o tabagismo ele precisa ser, de certa forma, controlado e quase eliminado do nosso dia a dia para a gente poder mudar a realidade do câncer. Né? Especificamente do câncer de pulmão, a maioria deles, como já foi falado, é causada pelos carcinógenos da fumaça do tabaco, e outra pequena porcentagem é causada pelo fumo passivo, por exposição ambiental, exposição do trabalho. E a cessação ao tabagismo ela se constitui na principal medida contra o aparecimento dos novos casos do câncer de pulmão.
E eu quis trazer para vocês algumas informações do nosso dia a dia da oncologia, que eu acho que são interessantes, né? Algo que a gente sempre tem que ficar atento, nós oncologistas, e até os médicos que não são oncologistas, mas que acompanham pacientes que têm câncer, é a atenção para o segundo tumor primário. Ou seja, esses são pacientes, são pessoas que ficaram expostos por muito tempo ao fator de risco que é o tabaco. Então, esses pacientes, eles têm um risco grande de desenvolverem durante a sua vida um segundo câncer primário. Então, não é incomum, né, pacientes que a gente está acompanhando no nosso dia a dia, no consultório, por exemplo, um câncer de pulmão, que no decorrer do acompanhamento a gente nota, né, surgimento de lesões na boca que vão se confirmar depois como um segundo câncer primário, por exemplo, um câncer de boca, um câncer de bexiga. Então, são pacientes que a gente tem que reforçar, na verdade, o nosso cuidado com eles, a atenção às queixas deles. Então, um paciente que está em acompanhamento para câncer de pulmão, que refere uma hematúria, por exemplo, um sangramento na urina, obviamente eu posso pensar em litíase renal, né, em cálculo renal, infecção de urina, mas sempre vai ter que estar na nossa mente que pode ser um câncer de bexiga, que pode ser um câncer de rim, porque são tumores também diretamente ligados ao tabagismo. O fumo durante o tratamento oncológico. Então, muitos pacientes que estão em tratamento oncológico, eles se perguntam, será que vale a pena parar de fumar? Porque muitas vezes a ideia é, eu já tenho câncer, né? Então vai valer a pena eu parar, já que eu já estou doente? Né? E um dado ruim que eu trago para vocês hoje, né, dados do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é de que 65% dos pacientes que fazem o diagnóstico de câncer continuam fumando. Então, é um número muito alto, né? A grande maioria continua fumando, não abandona essa prática e muitos acham que não é importante parar de fumar. E, na verdade, nós temos que reforçar de que é muito importante parar de fumar. Não só porque, quando a gente para de fumar, né, o benefício já é imediato do ponto de vista respiratório, cardiológico, mas ele vai diminuir, assim, a incidência de novos tumores, como eu já falei. Então, a incidência de outros tipos de câncer vai ser diminuída. E ele vai ter uma melhor tolerância ao tratamento, porque as pessoas que fumam durante a quimioterapia, durante a radioterapia, sabidamente elas podem ter mais efeito colateral, elas podem ter mais náusea, elas podem ter mais vômito, elas podem ter menos apetite. E isso, sem dúvida, um paciente que tem uma dificuldade em seguir o tratamento oncológico, porque está, por exemplo, com mais enjoo, ele vai querer abandonar mais fácil esse tratamento. Então, vai diminuir a adesão desse paciente e isso pode comprometer no tratamento final, ele pode comprometer na cura do paciente. Então, sim, é muito importante que a gente sempre reforce a necessidade de cessar o tabagismo, mesmo que seja o tabagista pesado. E lembrar sempre da relação álcool e cigarro, né? Pacientes que fumam e que bebem, eles têm um risco ainda maior de terem câncer. Então, o álcool e o cigarro, o efeito sinérgico dos dois, aumentam ainda mais os tumores de cabeça e pescoço, aumentam ainda mais tumor de pâncreas, tumor de fígado. Então, são pacientes que sempre têm que estar sendo vistos de forma ainda mais frequente por nós. Nós temos que estar atentos a qualquer tipo de sintoma, pedir exames regularmente, porque são pacientes de alto risco para terem outros tipos de câncer. E agora que a gente sabe os dados, né, do nosso país, são dados que até são desanimadores, né, porque imagina que os tipos de câncer mais frequentes na nossa população, eles poderiam, muitos deles, ser evitados se a gente conseguisse controlar esse fator de risco, né? Então, tentando falar um pouco do controle do tabagismo e, consequentemente, do câncer, eu vou discutir hoje duas questões com vocês. Uma delas é o screening, para a gente poder fazer o diagnóstico precoce, e as medidas de prevenção. Então, o que seria o screening? O screening é a gente realizar exames em pessoas que estão assintomáticas, ou seja, eu oferecer um exame para um paciente, para uma pessoa que ainda não tem nenhum sintoma, não tem tosse, não tem secreção, não tem emagrecimento, ela não tem nada, eu vou oferecer para ela um exame que possa diagnosticar lesões em fases iniciais, em fases precoces. E por que se discutiu isso para o câncer de pulmão? Porque a maioria dos pacientes com câncer de pulmão hoje, eles são diagnosticados na sua fase avançada, na sua fase metastática. Então, estima-se que 80% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados na sua fase avançada, que é aquela fase em que a gente, infelizmente, não consegue obter a cura do paciente.
Então, a gente quer mudar esse cenário. E a pergunta que se fez é: existe um papel para a gente rastrear o câncer de pulmão? Para eu poder diagnosticar o câncer de pulmão numa fase mais inicial e assim eu poder curar mais pacientes, né? Então, já sabemos que parar de fumar é extremamente efetivo para reduzir a incidência do câncer de pulmão, mas o que eu vou mostrar para vocês nos próximos 2 slides é que a busca ativa por lesões iniciais também se mostrou efetiva na redução da mortalidade do câncer de pulmão. Então, o screening para o câncer de pulmão ele já é recomendado por diversas sociedades desde 2014, mas ele ainda é muito pouco utilizado. Então, os dados americanos mostram que apenas 15% das pessoas que deveriam ser elegíveis para fazer o screening do câncer de pulmão, elas realizam esse screening. Então, isso chama atenção porque nós, oncologistas, pneumologistas, clínicos gerais, de uma forma, estar atentos a essa questão do screening, porque a gente pode mudar muita realidade ainda só por meio do screening. O trabalho principal que mostrou o benefício do screening do câncer de pulmão é um trabalho americano publicado em 2011, no New England. Então, esse trabalho englobou mais de 50 mil pacientes que tinham a idade entre 55 e 74 anos. E essas pessoas, elas eram tabagistas pesadas, então, eles fumavam, em média, 30 anos maço, e a característica é que eles podiam ter parado de fumar nos últimos 15 anos, para poderem ser randomizados para esse estudo. E eles foram divididos, então imaginem, 50 mil pacientes em 2 grupos. Um grupo que recebia uma radiografia simples de tórax para diagnosticar lesões iniciais e um grupo que recebia uma tomografia de tórax de baixa dose de radiação. Esses pacientes, foi visto que os que receberam tomografia anualmente, eles mostraram uma redução de mortalidade por câncer de pulmão em 20%. Então, foi um número significativo, foi um número considerável e por meio desse estudo foi estabelecido de que a tomografia de tórax é uma tomografia que deve ser oferecida como screening para os pacientes tabagistas pesados. Existem diversos outros estudos após esse americano. Eu só trouxe mais um, que é o estudo europeu, o famoso Nelson, que foi um estudo que também avaliou aproximadamente 15 mil pacientes tabagistas. A idade era parecida com o estudo americano, então eram pacientes de 50 a 74 anos, e dessa vez eles eram randomizados para receberem uma tomografia de baixa dose versus não realizar absolutamente nenhum exame, só realizar o segmento. E mais uma vez mostrou que aqueles pacientes que realizaram a tomografia reduziram a mortalidade em 10 anos em 24%. Então, esses são dados sólidos. Hoje em dia, o screening ele é estimulado e, deixa eu só passar aqui, e na prática, são dados do Instituto Nacional do Câncer americano. Para quem que eles recomendam o screening, afinal, depois de todos esses trabalhos? Eles recomendam a gente realizar o screening para as pessoas que tenham boa condição clínica e uma boa expectativa de vida, pessoas que tenham entre 50 e 80 anos e que sejam de alto risco, ou seja, pelo menos 20 anos maço, e que eles podem ter parado de fumar nos últimos 15 anos. Aquelas pessoas que pararam de fumar há mais de 15 anos, elas não entram no screening e elas não são orientadas a realizar o screening para câncer de pulmão. Eles também chamam a atenção de que a pessoa que a gente vai oferecer o screening no consultório, essa pessoa ela tem que entender o que é o screening e saber que existe também aquela questão de que o screening, quando a gente faz exame para muita gente, a gente acaba descobrindo lesões fazendo o que a gente chama de sobrediagnóstico, ou seja, muitas vezes a gente acha um nódulo pulmonar, a gente vai submeter aquela pessoa a procedimentos de biópsia, a procedimentos cirúrgicos, a um estresse dessa investigação desse nódulo e muitas vezes não vai ser nada, vai ser uma doença benigna. Então a pessoa ela tem que estar ciente do que é o screening, de que a gente pode achar coisas que não são câncer, mas de que há um benefício em oferecer esse tipo de exame. E eles recomendam também, obviamente, que sejam centros com expertise em nódulos pulmonares. Então, equipes que sejam especializadas em patologia, que tenham uma boa imagem, que tenham cirurgiões especializados em cirurgia torácica, para que a gente faça um screening adequado. As medidas de prevenção
todos nós já sabemos, né? Então, só reforçando, aproveitando que a gente tem um público grande aqui hoje, as medidas de prevenção para o câncer, elas são fundamentais. Então, nós, enquanto equipe de saúde, a gente tem que difundir essa ideia para todos, né? Tentar manter a atividade física regular, tentar manter uma dieta equilibrada, controlar a obesidade, evitar o sol em excesso e se proteger do sol, né? As vacinas já existentes contra HPV, contra hepatite, que em último caso elas vão diminuir a incidência do câncer relacionado a esses vírus, álcool, realizar os exames preventivos, né? Então, são eles a mamografia, a avaliação com o urologista uma vez ao ano, a colonoscopia a partir dos 50 anos para todas as pessoas e agora o screening para câncer de pulmão, né? É extremamente importante a gente divulgar isso para que isso seja mais utilizado na nossa prática. E, obviamente, uma das principais medidas é não fumar. Então, precisamos difundir essa ideia, cessar o tabagismo, existem várias formas de suporte, né? Como o Dr. Guter falou no começo, é muito importante a gente sempre encaminhar também para o especialista. Então, à medida em que o paciente tiver a ideia, a vontade de cessar o tabagismo, é nosso dever orientar para uma equipe especializada para que ele possa ser ajudado. Uma boa notícia é que dados do ano passado também do Globocan mostram que nos Estados Unidos, em 2020, já houve uma diminuição na incidência do câncer de pulmão nos homens e também já houve uma diminuição do tabagismo nos homens. Então, a gente vê claramente a relação. Se a gente conseguir mudar, se a gente conseguir alterar esse fator de risco tão importante, a gente vai conseguir mudar muita coisa da nossa realidade, que ainda é muito triste, né, no nosso país. Obrigada a todos, eu estou à disposição aí para as perguntas e obrigada mais uma vez. O Luiz está sem som. Boa noite a todos, então, outra vez. Bom, na medida do possível, o horário foi cumprido. Realmente, 70 pessoas para uma segunda-feira é um público muito bom. Eu considerei de excelente nível a apresentação da Luísa e do Gunther. E vamos ao chat para ver as questões ou, se porventura alguém quer usar o microfone para fazer alguma pergunta. Eu já encontrei aqui uma pergunta para o professor Gunther. Minha dúvida é, os tratamentos medicamentosos citados pelo senhor podem ser realizados em conjunto? Exemplo, adesivo de nicotina associado com o agonista vareniciclina? Ou um anula ou minimiza o resultado do outro? Bom, possível a terapia combinada, isso é possível. Agora, talvez biologicamente não faça muito sentido você associar, por exemplo, vareniclina com nicotina. Se você está usando uma medicação que vai atuar no sistema nervoso central, reduzindo a conexão e a recompensa pela nicotina, não faz muito sentido você associar nicotina à vareniclina. Você está reduzindo o sistema de recompensa por um lado e, por outro, você está fornecendo mais nicotina. Então, possível não é o corriqueiro, não é mais corriqueiro você fazer associação de medicações, mas é possível. Nesse sentido, é mais comum você associar a bupropiona com a nicotina. Mas, em geral, você acaba usando uma linha só de tratamento, em geral, os tratamentos de primeira linha, né? E, eventualmente, fazer a combinação de terapêuticas. Existem as drogas de segunda classe também, você poderia fazer associação, mas não é o mais comum. Em geral, quem vai lidar com isso é o especialista, né? Não é o generalista. Então, a primeira posição e medida para poder parar de fumar, sendo possível, é sem o uso de medicação. Em não havendo sucesso ou sendo opção do paciente, aí sim você pode associar uma terapia medicamentosa, né? E reforço, o que se tem mais facilmente de acesso no Sistema Único de Saúde é a nicotina ou a bupropiona.
Perfeito. Aproveitando, eu fecharia a pergunta. Existe vareniclina no Sistema Único disponível para as pessoas? Não, ainda não. Até onde eu saiba, não é disponível. Eu já ouvi projeto para tanto, mas que eu saiba não foi disponibilizado. Perfeito. Uma pergunta para a Luísa, posso chamar assim, né, Luísa? Vi no PubMed alguns artigos referentes a estudos de canabinoides sendo utilizados para a dor em caso de câncer, dependendo do subtipo de canabinoide. Ainda está em estudo ou já é utilizado? Na verdade, os canabidioides, eles têm acho que eles vão ter um futuro brilhante na oncologia, porque eles já existem artigos mostrando não só a diminuição de dor, mas também de náusea, por exemplo, nos pacientes sem tratamento oncológico. Então, nos Estados Unidos, isso já é utilizado de forma muito mais frequente. No Brasil, ainda não está aprovado, né, na nossa prática, mas nós, inclusive, já temos pacientes utilizando. Obviamente, eles conseguem, eles compram fora, isso não é autorizado ainda, mas nós já temos no dia a dia pacientes utilizando tanto para náusea quanto para dor. Então, sem dúvida, é um futuro na oncologia muito próximo. E a colocação que a pessoa que faz a pergunta, se não me engano, foi a Biara, muito interessada, a Biara, ela coloca que a opção normalmente utilizada são os opioides com as suas consequências, né, de efetivamente criar dependência e outros efeitos colaterais mais significativos. Bom, eu vou localizar mais alguma pergunta aqui no chat. Definitivamente, Gunther, fica claro que nós estamos frente a uma doença, né, crônica, efetivamente dependência química, a abordagem multiespecializada se faz necessária e essa quantidade imensa de fumantes que nós temos não consegue encontrar no acolhimento inicial estruturas que possam, né, oferecer talvez 2 ou 3, idealmente sem as 4 vertentes do que você colocou. Você considera, pela evolução que você vem tendo, e também gostaria de ouvir que você tem acompanhado, e também a opinião da Luísa, que a gente está progressivamente acumulando uma massa de situações que tende a se tornar um fenômeno de difícil controle em relação a tanta doença decorrente do tabagismo? O consumo do tabaco aqui no Brasil, ano a ano, vem decaindo, né? O INCA faz um levantamento anual de doenças e pelo menos nos últimos 12 anos, é uma queda constante no volume total de tabagistas no Brasil. Atualmente gira entre 11% e 12% da população. À medida em que vai se reduzindo o consumo do tabaco, isso é uma realidade, né, você passa a ter menor doenças que são por consequência do tabaco em si, tabaco relacionadas. Então, a perspectiva futura é que reduza também esse tipo de demanda por consequência do tabagismo, né? No caso da pandemia, especialmente, no início da pandemia, em especial, onde é sabido e hoje já foi comprovado isso, a consequência da questão do tabaco, com a maior facilidade de adesão do coronavírus no organismo, muitas pessoas desejaram parar de fumar por receio de poder contrair o coronavírus, SARS-CoV-2, e ter um desempenho pior dentro desse contexto de contaminação. Então, de início, houve uma redução efetiva também maior de consumo do tabaco, por consequência disso. Por outro lado, com a questão da privação, restrição em residência e tudo, acabou, e pelo volume de informação negativa que se tem também, acabou aumentando as situações de ansiedade. Então, aqueles que fumavam passaram a aumentar a sua dose diária de nicotina de cigarros. Então, reduziu um pouco o volume total de fumantes, especialmente por conta de receio do SARS-CoV. E, por outro lado, aqueles que mantiveram o consumo, alguns deles acabaram aumentando o volume total. Então, foi curioso o efeito da pandemia no contexto do tabagismo. Luísa, você quer falar, Luísa? Complementando? Você quer falar, Luísa? Você está com o fone fechado, por favor.
Eu concordo com o Dr. Gunther. Eu acho que o tabagismo ele vem diminuindo, como já foi mostrado nos Estados Unidos e agora os dados do INCA. Consequentemente, no futuro, provavelmente vamos ter uma diminuição do número de casos também de câncer, mas ainda chama muito atenção o número de mortes relacionadas ao câncer. Mesmo a gente diminuindo, até isso fazer uma diferença efetiva, isso vai demorar. Então, ainda temos um número de mortes expressivo relacionados ao tabaco, infelizmente. Perfeito. Há uma pergunta aqui que eu vi uma certa complexidade, queria que você me ajudasse. O tabagismo antes da Covid matava antes que a AIDS, o uso de drogas, suicídios, acidentes de trânsito juntos. Uma informação muito, né, significativa. De que forma esses danos cumulativos afetam o organismo humano, uma vez que parar de fumar não anulam esses efeitos? É dano no DNA? É por causa de radicais livres? Bom, essa questão que ele levanta é que, se você para de fumar, em pouco tempo você efetivamente tem uma sensível melhora de uma série de sintomatologias. Mas lesões já estabelecidas, eventualmente, já podem ter ganho a sua autonomia de desenvolvimento. É o caso, por exemplo, de uma lesão pré-cancerosa, maligna, né? Você não tem como dizer, não, pode parar de fumar que seu câncer não vai desenvolver. Do que me consta, o risco de um ex-tabagista, a Luísa colocou aí quando estava falando do screening, eu trabalhava com a ideia de 10 anos, para que ele possa se igualar a um não fumante, eu trabalhava com a ideia de 10 anos, você colocou em 15. Quer dizer, esse é o tempo hoje estabelecido. Quer dizer, se comparar fumante e não fumante, o fumante tem que ficar 15 anos sem fumar para se tornar no mesmo padrão de risco do não fumante. É isso, Luísa? É isso, está correto. E esse é o número estabelecido pelos dois trabalhos, o número de 15 anos, os pacientes que se encaixam no grupo de risco, de alto risco, né? Os que deveriam ter o screening, os que pararam de fumar até 15 anos, porque o risco deles é aumentado. Doutor Gunther, quando o senhor fala que o INCA tem mostrado que há uma redução progressiva do tabagismo entre os brasileiros, a informação que eu veiculei, que a gente normalmente tem acesso, é de que entre as mulheres, principalmente as mais jovens, o momento de fumar parece que está chegando com mais frequência? Não, isso de fato aconteceu e acontece, né? Houve uma mudança de perfil de quem fumava ao longo do tempo, né? De início era mais uma doença, é classificado como uma doença do tabagismo, né? No CID-10, né? Era mais relacionado aos homens, fumavam mais, porém, ao longo do tempo, com a conquista da igualdade entre os gêneros, passou a ter cada vez mais mulheres fumando, né? Atualmente, ainda assim, são mais homens do que mulheres que fumam. No entanto, o volume de mulheres que tem se iniciado no tabagismo, ao longo dos anos, tinha aumentado em relação ao volume de homens. Então, elas ganharam mais espaço nisso. Então, é de se prever que, ao longo dos anos, passe a ter as mulheres ter mais consequências do tabaco de médio e longo prazo do que atualmente existem hoje, né? Então, isso é uma realidade. Então, nem para tudo foi tão bom essa igualdade entre os gêneros, né? O tabaco acabou ganhando esse espaço também, infelizmente. Que fosse só em outros setores bons. Setores bons. A Luísa, por sinal, mostrou quando trabalhou com as estatísticas mundiais, né? Que entre, digamos, as 5 principais causas de óbito por câncer nas mulheres, em torno de pelo menos 3 estariam ligadas ao tabagismo. Eu queria fazer uma pergunta para os 2 pneumologistas que deram as aulas. Na prática de vocês no consultório, vocês já fazem o screening para câncer de pulmão? Isso é algo já instituído ou nem sempre? Bom, eu posso falar? Primeiro, eu tenho que pedir desculpa que eu vou dar uma observação de praticamente um ano atrás.
porque, considerando o meu retrospecto cirúrgico e clínico, eu me afastei do consultório e não tenho atendido efetivamente. Tá? E, segundo, que se você tem uma estrutura que possa dar essa qualidade de assistência e ter a disponibilidade de fazer o exame, eu já conheci o trabalho, né, inicialmente o da Clínica Maio, né, em relação ao screening, você acaba sobrecarregando e o pessoal do plano de saúde começa a te olhar de lado. E depois o doente chamado privado ele tem dificuldade porque, queira ou não, nós estamos numa cidade que o poder aquisitivo é muito concentrado e as pessoas não têm acesso. Mas é de grande valia chegar à conclusão de que isso precisa efetivamente ser implantado. Agora, como todo modelo bom, né, Luísa, para reproduzir, acho que precisa realmente ter um compromisso entre, digamos, os pneumologistas da cidade com os oncologistas e que esse indivíduo tenha uma informação acessível eletronicamente para saber se o José, no mês de abril, é o mês de fazer a tomografia, porque ele vai chegar em outubro, vai fazer outra e, de repente, em janeiro faz outra, né? Porque ele é fumante, tem uma tosse, tem uma dor torácica. Então, efetivamente, eu não estou praticando, mas a conduta e os dados são irrefutáveis. Eu, seguramente, participo desse propósito. Bom, em relação a essa questão do screening, é estabelecido, né? Não é para qualquer paciente que você vai fazer essa busca ativa. Mas aqueles pacientes com mais de 60 anos de idade que tiveram histórico de exposição ao tabaco, e para isso não existe uma carga segura, né? Ele fumou um maço ano, ou fumou 60 maços anos. Lógico, quanto mais exposto ao cigarro, maior o risco desse paciente, né? Mas ele tendo um limite de idade mínimo, pelo menos 60 anos, e histórico de exposição ao cigarro, é adequado você pedir algum exame de imagem como screening, sim, né? Então, vale a pena para esses casos selecionados, né? Histórico familiar de doença também neoplásica, né? Ou alguma outra forma de exposição a elemento cancerígeno. Esse sim acaba tendo, mas não é indistinto. Não vai ser um jovem que começou a fumar cigarro eletrônico na semana passada que eu vou sair fazendo exame de imagem, né? Então, tem critérios para poder fazer isso. Perfeito. Quer falar, Luiz? Chamar a atenção, professor Luiz Clóvis, sobre o custo mesmo. Eu não coloquei no slide para não ficar muita coisa, mas o custo realmente é algo a ser discutido. É um obstáculo aí no screening, porque as seguradoras de saúde, elas teoricamente, elas não são obrigadas a cobrir, por exemplo, a tomografia e, caso ache um nódulo, uma investigação. Elas não são obrigadas a custear isso. Então, é algo que realmente é um obstáculo aí que a gente vai enfrentar, né? Na nossa cidade também, como o senhor falou, que que é difícil a gente poder custear tudo isso. Conhecer a ciência e tentar aplicar dentro dessa relação custo-benefício e, além do mais, evitando aquilo que você colocou, né? O indivíduo está vivendo uma vida quieta, saudável, faz o exame, enquanto pequeno nódulo, ele muda todo o padrão de pensamento, vou fazer uma toracotomia, vou fazer isso, vou preparar chegar lá e falar, família, tchau, tchau, né? Estou me despedindo que eu vou para o hospital. Mas, gente, eu queria colocar uma outra coisa aqui. Estamos numa situação de sociedade polarizada sobre vários aspectos, por questões de natureza conceitual, filosófica, mesmo até política. E o restringir, já que é tão evidente, né, que o fumante passivo morre para valer, né? Tem doença de maneira significativa em termos numéricos, vai ter sofrimento, vai ter morbidade, vai ter mortalidade. Vocês acham que manter, insistir e, eventualmente, se ampliar esses locais e momentos de restrição ao consumo do tabaco, do ponto de vista assim, coletivo e individual, é uma agressão? Eu acho que alguém aqui já deve lembrar do tempo em que os aeroportos tinham um fumódromo, era um lugar onde os indivíduos fechavam ali dentro, ligavam o exaustor e eles fumavam ali dentro. Né? E hoje você não tem mais esse restaurante, em lojas, em shoppings, etc. Mas a campanha, veja bem, até a gente, né, Guter, sempre vê nessas reuniões, você não está fazendo a campanha para eliminar o tabagista, você quer acabar com o tabagismo. Se o tabagista quer ir lá para a beira do rio fumar, tem que tentar convencê-lo de que ele vai ter uma consequência disso aí. Mas vivendo em sociedade,
o indivíduo acaba se tornando, digamos, discriminado. Como é que vocês veem essa situação? Olha, dentro do contexto da Convenção Quadro, que é feita pela OMS, né, Mundial da Saúde, um dos elementos utilizados para poder reduzir o consumo, restringir, é justamente essa questão da restrição de espaços, né? A exposição ao cigarro, assim como você tem o fumante ativo, você também tem os fumantes passivos, né? Se você sente o odor do cigarro, indubitavelmente você está inalando algum grau daquela fumaça, né? Então, por uma questão de saúde coletiva, faz um certo sentido você ter certas restrições, né? Lógico, você está dentro do seu lar, o ambiente é teu, né? Então, o risco que você expõe a outras pessoas acaba sendo menor. Mas pensando em termos de sociedade, o coletivo de pessoas, faz um certo sentido você ter medidas restritivas. Até isso é um elemento que a gente usa dentro do sistema de tratamento do tabagismo, quando a pessoa se propõe a parar de fumar, ela própria começar dentro da sua residência, restringir os espaços em que ela vai se permitir. Ou seja, não vou mais agora fumar dentro do meu quarto de dormir, não vou mais fumar dentro da cozinha. E nisso, a própria pessoa vai reduzindo o espaço possível, né? É um dos elementos que nós utilizamos dentro da proposta do caminhar para o parar de fumar. Então, acho que faz um certo sentido em termos de sociedade, você não aumentar a exposição de terceiros aos fumígeros. Eu vou deixar você falar, Luiz. Eu fiz a pergunta de provocação, que eu imaginava que você fosse trabalhar nessa vertente. Nós temos aqui alguns colegas, professores experientes, como a professora Wanda, que está aqui, a professora Elizabeth, tem um professor que está aqui, que eu vou citá-lo daqui a pouco, porque ele é especial, e mais temos estudantes em fase de formação, para eles verem que a gente precisa, com tato, com habilidade, né, fazer prevalecer aquilo que pode ser o melhor para a maioria, né? Você gostaria de comentar a respeito, Luiz? Eu estou de acordo com o que o Dr. Gunther falou. Eu acho que é uma medida já muito clara e extremamente efetiva em diminuir a exposição de quem não é tabagista ao cigarro, né? Então, não tenho dúvida de que isso é extremamente necessário e é uma medida importante. Perfeito. Eu vou esperar mais alguma pergunta, mas enquanto isso, vou fazer de minha parte a última pergunta e questionamento. O Brasil tem se destacado, né? E agora, dia 24 de maio, na OPAS, a professora doutora Tânia Cavalcante, que você deve conhecer, né, Gunther? Responsável lá no INCA pelo controle da Plataforma Brasil, é uma pessoa de muito envolvimento com isso aqui, foi agraciada, na verdade, ela e toda a sua equipe, e esses índices que mostram e demonstram a redução do número de tabagistas no Brasil se deve à força de lei e à posição firme do INCA. Eu queria só que você comentasse, Gunther, você deve saber mais do que eu comparativamente com outras campanhas lá fora, se é que existem, o quanto é significativo o aumento do preço do maço de cigarros e aquelas imagens tétricas, né, que são mostradas nos pacotes de cigarro, indivíduos com a perna amputada, outros fazendo referência à impotência, outros fazendo referência à gestação, de que isso foi considerado, do ponto de vista de marketing, de merchandising, de campanha, algo muito efetivo. E queria que você comentasse também sobre o valor do cigarro, que é um problema, né? Porque nós estávamos falando de preço, Luiz, aí o pessoal não pode comprar um cigarro nacional que é caro, ele compra o cigarro da onde? Do país vizinho que contrabandeia para cá. E vem um cigarro de pior qualidade ainda, acredite se quiser. Esse foi até motivo da matéria de doutorado do doutor Alberto Araújo, que é uma das pessoas que mais entende sobre questão de tabagismo aqui no Brasil, né? Professor, se aposentou recentemente aqui no UFRJ, né? Que foi a questão da custo-efetividade, né? Isso também está dentro da Convenção Quadro da OMS, né? E existem estudos que comprovam que à medida que você aumenta a taxação sobre os cigarros, consequentemente você aumenta o custo dele, acaba reduzindo o seu consumo. Uma questão financeira, é matemática, né? A pessoa não vai ter mais tanto dinheiro para poder gastar em cigarro e opta por priorizar outros setores da vida, né?
Então, efetivamente, você aumentar o custo dele, e aí você não tem como obrigar a indústria a passar a cobrar mais, então você aumenta esse custo de forma indireta, que é aumentando o imposto sobre ele, o que faz certo sentido, porque o cigarro gera um custo social alto para a sociedade como um todo, em ter que tratar as mazelas que ele causa, né? Isso sim acaba sendo efetivo na redução do consumo ao longo do tempo. Então, faz sentido, sim. Quer falar, Luísa? Não? Tem uma pergunta. Olha, por favor, um minutinho só. A professora Wanda Terezinha, que é nossa professora na Faculdade de Medicina e presidente atual da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Boa noite, só um comentário rápido, mas eu acho que vale a pena. É interessante que a gente sempre, quando a gente fala da questão do tabagismo, a gente parece que a gente fica muito, e as pessoas também, os pacientes também, muito preocupados com a questão do câncer de pulmão, de boca, de laringe. Claro, né? Mas eu constatei, em 6 anos que trabalhei com medicina ocupacional no IPR-17, quer dizer, comecei com o exame admissional e fechei com o demissional nos 6 anos que lá funcionou, como médico eu trabalho, e 8 anos na usina São José. Interessante que, quando a gente fala dessas coisas com eles, pode dar câncer aqui, câncer ali, mas quando a gente fala impotência sexual, eles arregalam os olhos para a gente e falam, doutor, mas isso é verdade? Não sei. Na minha experiência, isso daí eu sempre tinha de colocar entre as questões a questão da impotência sexual, porque para isso, não sei, parecia que realmente as pessoas estavam mais atentas para essas questões. É só um comentário, mas queria dizer que foi muito... essas coisas eu acho que são sempre proveitosas, fico feliz de estar podendo participar, embora estejamos, né, o tempo inteiro com uma demanda muito grande de atividades, graças a Deus, né? Mas cheguei há pouco e a gente chega e já emenda nessas outras atividades, enfim. Mas, de qualquer maneira, sempre que posso, eu gosto de participar, porque é sempre um novo aprendizado, com certeza. Cumprimentar a todos e parabenizar. Muito bom, até por causa da data de hoje, né? Muito bom. É verdade. Obrigado, Wanda, pela sua participação. Eu sei que é hilário, mas eu vou comentar. Quando eu faço esse encontro com os estudantes na escola, falando sobre tabagismo, me falo sobre isso, Gunter, que é a questão da propaganda no maço de cigarro. Eu conto que quando determinado sujeito chegou e viu os maços de cigarro que tinha a gravidez, que tinha o dente, o outro podre, o outro com a perna podre e o outro com a impotência, que tem um cigarro curvado, né? E aí o sujeito foi dar um maço para ele e falou assim, esse eu não quero não, eu quero o outro lá. Como se isso fosse trazer alguma significância. Olha, vamos atender aqui a Caterine e a gente vai encerrar, porque todo mundo já deve estar cansadinho. Sobre a existência de um cigarro chamado Sleep, se eu não me engano, não conheço. Como o nome já diz, é para dormir. E é prejudicial igual ao cigarro normal ou tem componentes diferentes? Você conhece, Luísa? Conhece, Gunter? Não conheço esse, mas acho um pouco paradoxal você fazer uso de um cigarro que vai ter nicotina, certamente, né? Para poder dormir. Isso é um estimulante, não faz muito sentido, né? Perfeito. Por isso que ela perguntou, porque ela também não conhecia e achou paradoxal, a Caterine. Eu me coloco ainda à disposição, não havendo manifestação. Queria dizer a você, Luísa, que ele fugiu. O pai da Luísa, doutor Frederico Paes, aniversariante de hoje, oncologista de primeira linha, meu amigo pessoal, estava presente na sala e ia fazer uma referência a ele. Ele falou assim, eu não vou não, mas vou mandar um substituto. Eu falei, vai ser seguramente melhor que você. E o danadinho foi embora. Mas, olha, Luísa, dá um abraço nele. E foi ótimo te rever. Ele ouviu que o senhor ia fazer uma referência e saiu. Foi justamente por causa disso. Mostra que, efetivamente, ele continua muito inteligente. Luísa, muito obrigado por sua atenção, por sua participação. Gunter, obrigada foi uma satisfação. Que é isso, foi uma satisfação tê-lo aqui, Gunter. Muito obrigado a todos os participantes, viu, gente? Não posso também deixar de fazer referência à paciência de Elizabeth Passebon, minha esposa pediatra, que assistiu a tudo isso pacientemente. Viu, Odila? Tem que mandar o Frederico voltando ainda, não?
É. Alô, estamos aqui falando mal de você. E muito obrigado pela sua enviada, viu? Nota 10. Gente, saúde e paz. Deixo o microfone aberto para despedido, Luísa e Gunther. Agradeço a oportunidade. Desculpa, Luísa, acabei entrando na frente, perdão. Vai. Não, Ladies imagina. first. Desculpa, então, Laísa, parabenizo você pela aula, apresentação e tudo, doutor Luiz também, né? Agradeço a oportunidade e espero ter incentivado as outras pessoas também a pensar na questão do parar de fumar, aproveitando a data de hoje, 31 de maio, Dia Mundial contra o Tabaco, sem tabaco. Doutora Luísa, por favor. Eu também queria agradecer mais uma vez ao convite. É realmente uma honra estar aqui aprendendo tanto com vocês hoje, podendo falar um pouquinho mais também sobre o tabagismo. Eu acho que um evento como esse é muito importante e é muito bom ter tanta gente aqui interessada no assunto, né? E a gente poder falar mais sobre isso. Então, muito obrigada. Estou à disposição aí sempre que vocês precisarem. Eu passo a palavra para a professora Odila, nossa mentora e coordenadora da extensão, que tem sido brilhante e dinâmica, contribuindo e muito para deixar marcado na mente de cada um de vocês que estão em formação a importância de desenvolver o trabalho, ganhar o conhecimento e transferi-lo para a comunidade com quem vocês convivem, porque só assim está valendo a pena fazer sentido do que a gente adquire, do que a gente chama de conhecimento. Fique à vontade, Odila. A gente agradece imensamente o brilhantismo da noite, né? Professora Luísa, professor Gunther, professor Luiz Clóvis. Foi uma noite agradável, fluida, de informações muito importantes, né? Os três foram assim, muito didáticos, foi muito agradável realmente a exposição de vocês, muito importante. E agradecemos a todos que participaram, que possam estar conosco nos próximos eventos. Semana que vem temos do professor Wanderson, né, sobre doença de Levy. Então, muito obrigada, muitíssimo obrigada a todos. Boa noite. Bom, pessoal, um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Obrigado, Gunther. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.